Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo maior para esse momento. E mesmo que sua mente tente explicar como simples coincidência, no fundo do coração, você já sente que não é. Hoje, Deus escolheu este instante para falar com você. Não é uma palavra para todos, não é uma mensagem genérica, é algo que vem direto do coração de Deus para o seu espírito, porque Ele sabe exatamente o que você está vivendo agora. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada dúvida que rondou sua mente, cada pedido que você apresentou em oração e talvez acreditou que ficou sem resposta. Ele viu suas noites em claro, ouviu os suspiros que ninguém mais percebeu. Esteve presente nos momentos em que você se sentiu mais sozinho. E é exatamente por isso que este encontro não é obra do acaso, mas da providência divina. O sinal que Deus mandou para você hoje não é apenas uma palavra solta, não é uma frase que passa despercebida. É uma resposta clara e direta para aquilo que o seu coração tem buscado. Talvez você esteja no meio de um tempo de incertezas, sem saber se a porta vai abrir, se o relacionamento será restaurado, se a saúde vai se firmar, se a vitória vai chegar. E é exatamente nesse ponto, quando a alma se sente fraca e as forças parecem se esgotar, que Deus intervém. Ele age quando a esperança humana se esgota, para que você saiba que não é coincidência, não é sorte, é Ele. É o próprio Senhor se manifestando para confirmar que não te deixou, não te abandonou e que continua cuidando de cada detalhe. Enquanto você escuta cada palavra desta mensagem, abra o coração. Permita que o Espírito Santo toque as áreas que ninguém mais consegue alcançar. Hoje não é um dia qualquer, não é uma noite como as outras. Este é o momento em que Deus decidiu se revelar de forma clara, porque Ele é um Pai que não abandona e não deixa seus filhos sem direção. Talvez você já tenha perguntado: Senhor, fala comigo, me mostra um sinal, confirma se estou no caminho certo. Essa é a confirmação que você tanto esperava. Não adie a resposta, não pense que se trata de um vídeo comum entre tantos outros. Esta é a resposta que o céu decidiu enviar. Você pode até não entender como, pode até achar improvável, mas o simples fato de estar aqui ouvindo esta mensagem já é parte da resposta de Deus para a sua vida. Enquanto muitos procuram explicações humanas, você vai perceber que Deus se move de forma sobrenatural. Ele pode usar uma palavra, uma oração, até um simples vídeo como este, para confirmar algo grandioso em sua vida. Então, não veja isso apenas como mais um conteúdo. Receba como uma visitação. Não importa se você chegou até aqui cansado, ferido, carregando dúvidas ou questionamentos. Não importa se alguém disse que você não conseguiria, se os relatórios médicos pareceram definitivos, se as portas se fecharam diante de você. O que importa é que existe uma voz mais alta do que todas as outras vozes, e essa voz está dizendo agora: eu estou com você, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Esse é o sinal que você pediu, e hoje ele se manifesta. E essa experiência vai marcar a sua vida de um jeito que você nunca mais esquecerá. Quando terminar, você não será a mesma pessoa. Porque quando Deus fala, a vida muda. Quando Ele libera um sinal, tudo ao redor começa a se alinhar. E este é apenas o início do que Ele já está fazendo. Não importa como você chegou aqui. Talvez você tenha aberto este vídeo de forma distraída. Talvez tenha aparecido na sua tela enquanto procurava outra coisa. Ou talvez alguém compartilhou o link com você. Perceba como se estivesse em um encontro marcado com Deus. Porque é isso que realmente está acontecendo aqui e agora. Não é entretenimento, não é distração, é encontro. O céu e a terra se cruzando no exato momento em que você escolhe ouvir. Prepare-se, porque ao longo deste tempo não estarei apenas falando, estarei ministrando sobre você. Haverá momentos de palavra, de reflexão, de ensino e de oração profunda. Talvez esteja enfrentando uma batalha silenciosa que ninguém à sua volta compreende. Pode ser que, no íntimo, você já tenha perguntado: será que Deus ainda se importa comigo? Será que Ele me escuta?
E é exatamente nessa fraqueza que o Senhor age. Ele não despreza os corações quebrantados, ele não abandona os que clamam, ele não ignora aqueles que buscam uma resposta. Hoje é o dia em que o silêncio se transforma em sinal, o vazio se transforma em direção e a incerteza dá lugar à clareza. E eu quero que você permaneça comigo até o final, porque este vídeo não é um fragmento, é um processo completo de transformação. A cada minuto que passa, algo novo será liberado. Não perca, não se distraia, porque Deus já começou a falar e vai continuar até o último instante. Este é o tempo em que sinais serão liberados, não apenas na forma de palavras, mas em paz, em clareza, em força renovada. Hoje, você não vai apenas ouvir uma mensagem, você vai viver uma experiência. Mas em todas essas possibilidades, há um fio invisível que conduz ao mesmo destino. Esse fio é a mão de Deus. Ele move circunstâncias, organiza encontros e abre caminhos para que você receba aquilo que Ele já havia preparado. No fundo do coração, você já sente que há algo diferente. Algo que foge da rotina dos dias e que traz a impressão de que está prestes a acontecer um encontro verdadeiro com a voz de Deus. Você pode ter carregado dúvidas até aqui. Ao longo da Bíblia, homens e mulheres de Deus se encontraram em situações de dúvida, incerteza e medo, pedindo um sinal que confirmasse se estavam no caminho certo. E cada uma dessas histórias carrega uma verdade poderosa. O Senhor nunca despreza um coração que clama com sinceridade. Pelo contrário, Ele responde, Ele confirma, Ele envia sinais para fortalecer a fé dos que dependem dEle. Um dos exemplos mais marcantes é a história de Gideão. Colocou um velo de lã no campo e disse, Senhor, se realmente é o Senhor quem está me chamando, faça com que o velo amanheça molhado e o chão seco. Na manhã seguinte, foi exatamente isso que aconteceu. Ainda inseguro, ele pediu de novo, mas agora o contrário, que o velo amanhecesse seco e o chão ao redor molhado. E mais uma vez, Deus respondeu. Essa história nos mostra que o Senhor entende nossas fragilidades. Ele não rejeitou Gideão por pedir um sinal. Este é o começo da sua jornada neste vídeo. Não apenas uma introdução, mas o primeiro passo de um caminho que vai conduzir você à certeza de que o céu já está em movimento em seu favor. Receba cada palavra como se fosse escrita especialmente para você, porque é exatamente isso que está acontecendo. Deus te trouxe aqui porque tinha algo específico para dizer, e essa palavra vai ecoar em sua vida como resposta, como confirmação e como transformação. Histórias como a sua já foram vividas antes. O povo de Israel estava oprimido, e Gideão no íntimo se sentia pequeno demais para a missão que Deus havia lhe confiado. Ele olhava para si mesmo e via apenas limitações, incapacidade, fraquezas. Quantas vezes você também já se olhou no espelho e pensou que não era capaz, que não tinha força suficiente, que não teria condições de vencer a batalha diante de você? Gideão passou por isso. Em meio à sua insegurança, ele pediu a Deus uma confirmação. Outro momento extraordinário está na vida de Moisés. Após fugir do Egito, Moisés vivia uma vida aparentemente comum, cuidando das ovelhas no deserto. Mas um dia, no meio daquela rotina, Deus escolheu se revelar de uma forma sobrenatural. Uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés se aproximou e ouviu a voz do Senhor chamando-o pelo nome e revelando a missão que mudaria a história de um povo inteiro. Pelo contrário, usou aquele pedido como oportunidade para fortalecer sua fé. Deus não tem medo das nossas perguntas. Ele não se assusta com as nossas incertezas. Ele conhece o coração humano e sabe quando pedimos direção, porque realmente queremos obedecer. Da mesma forma, o sinal que Ele envia para você hoje é prova de que Ele está atento ao que você vive. Ele está acompanhando seus passos e confirmando que você não está sozinho nessa jornada. Afinal, como discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que competem pela nossa atenção? Como ter certeza de que o sinal que sentimos é realmente do Senhor e não fruto de nossas próprias emoções? Esse é um dos maiores desafios da caminhada espiritual.
E justamente por isso, Deus nos dá princípios claros para reconhecer a sua direção. O primeiro deles é que a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. A Bíblia é o padrão imutável, o mapa seguro para a nossa jornada. O segundo princípio é a paz. Muitas vezes tomamos decisões guiados por pressões externas, pelo medo ou pela ansiedade, e essas escolhas acabam gerando ainda mais confusão. Mas quando o Espírito Santo fala, ele traz consigo uma paz que vai além da lógica humana. Essa paz não significa ausência de lutas ou de dificuldades, mas uma serenidade interior que confirma que estamos no caminho certo. É como se, em meio à tempestade, houvesse uma calma inexplicável no coração. Se uma decisão ou direção leva você para mais perto do Senhor, fortalece sua fé, aumenta seu amor e gera vida, então pode confiar que vem dele. Mas se algo afasta você da presença de Deus, rouba sua paz, destrói sua comunhão ou fere os princípios da fé, então não é direção divina, por mais atraente que pareça. Nem toda porta aberta vem de Deus, nem todo caminho fácil é bênção. Às vezes, o inimigo também abre caminhos, mas que levam à ruína. Quem convive todos os dias com o Senhor, aprende a distinguir quando ele fala, mesmo em meio a tantos ruídos. Essa sensibilidade não é privilégio de poucos, é promessa para todos os que buscam com sinceridade. Talvez você já tenha se perguntado, e se eu errar? E se confundir a voz de Deus com a minha própria? A verdade é que sim, todos nós estamos sujeitos a falhas. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo quando erramos, Deus é capaz de corrigir nossa rota. É viver atento, sensível, disposto a obedecer mesmo quando não faz sentido. É acreditar que a paz interior é um guia poderoso, que a palavra é o padrão eterno, que as confirmações são presentes de amor. E, acima de tudo, é saber que o Deus que fala continua falando hoje. O preparo é tão importante quanto a resposta, porque sem preparo, podemos até receber o sinal, mas não reconhecê-lo. Preparar o coração começa com algo simples, mas poderoso: a oração. Não falo apenas de palavras repetidas ou de momentos apressados, mas de uma entrega verdadeira. É quando você decide parar e abrir espaço para que Deus fale. É quando coloca de lado as preocupações, silencia o celular, se desconecta da correria e escolhe estar presente diante do Senhor. O verdadeiro preparo acontece quando chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Essa rendição abre caminho para que a direção dele seja clara. Um coração orgulhoso busca sinais apenas para confirmar desejos, mas um coração humilde se dispõe a obedecer, mesmo que a resposta seja diferente daquilo que esperava. O preparo também passa pela pureza. É como limpar um vidro embaçado. De repente, conseguimos ver com clareza aquilo que antes estava distorcido. Preparar o coração exige também disciplina espiritual. É impossível querer discernir os sinais de Deus vivendo de forma superficial na fé. Precisamos criar hábitos que nos conectam diariamente com o céu. A leitura da Bíblia não pode ser algo eventual, mas constante. O louvor não deve ser apenas música de fundo, mas adoração verdadeira. Talvez tenha permitido que a correria da vida, ou a ansiedade, silenciem o espaço de ouvir a Deus. Mas hoje é o momento de alinhar novamente. Hoje é o dia de dizer: Senhor, prepara meu coração para receber a tua direção. E não se preocupe se acha que já perdeu muitas oportunidades. O Deus que fala é também o Deus que restaura. Ele sabe como recuperar o tempo perdido, como realinhar a rota, como abrir novamente os ouvidos que estavam fechados. Enquanto você ouve, comece a preparar-se. Ao preparar o coração, você já declara: estou pronto para ouvir, estou pronto para obedecer. E quando essa disposição se manifesta, o céu se move. O que parecia silêncio começa a se transformar em resposta, e o que parecia demora se revela como tempo de preparo. E ainda temos a história de Elias. Após grandes vitórias, Elias foi tomado pelo cansaço, pelo desânimo, pela sensação de que não havia mais saída. Ele se refugiou em uma caverna,
pedindo que sua vida acabasse. Essa passagem nos ensina que nem sempre o sinal de Deus virá em manifestações grandiosas ou espetaculares. Muitas vezes, ele escolhe falar na sutileza, no silêncio, no detalhe que só quem está atento consegue perceber. Talvez você esteja esperando um sinal grandioso, algo que ninguém possa negar. Mas pode ser que o sinal já esteja diante de você, discreto, suave, quase imperceptível, e ainda assim carregado da presença de Deus. O mesmo Deus que enviou sinais antes, está enviando sinais agora. Receba esta palavra como uma lembrança clara. Você não está perdido, você não está esquecido, você não está sozinho. O Deus que respondeu a Gideão, a Moisés e a Elias, é o mesmo que fala com você neste momento. Ele conhece suas fraquezas, compreende suas dúvidas, mas, acima de tudo, deseja fortalecer sua fé. O sinal que você tanto esperava já está sendo liberado. O fogo que não se apagava era o sinal de que a presença de Deus estava ali, viva, poderosa, incontestável. Talvez você também esteja vivendo dias de rotina, em que tudo parece igual, em que nada de novo acontece, em que a vida parece apenas repetir os mesmos cenários. Mas assim como no deserto de Moisés, Deus pode acender o fogo da sua presença e mostrar que Ele está pronto para transformar o comum em extraordinário. O sinal pode vir no meio daquilo que você considera repetitivo, no lugar em que você menos espera. O Senhor não está preso a ambientes sagrados ou momentos especiais. Ele é capaz de se revelar até nos detalhes mais simples da sua vida. Existem momentos em que não é suficiente ouvir histórias bíblicas ou testemunhos de outras pessoas. O coração pede algo mais: orientação prática, clareza para o dia a dia, respostas para as escolhas que precisamos tomar. Se uma direção ou sinal que você recebe está em desacordo com o que já foi revelado nas Escrituras, então não vem do Senhor. Deus não se contradiz. Ele não muda de opinião conforme o tempo ou as circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, quando o coração estiver confuso, volte-se para a palavra. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se aquilo que você sentiu ou ouviu se alinha à verdade bíblica, esse é o primeiro selo de confirmação. Mesmo que a cura física tenha vindo gradualmente, o maior sinal já havia sido dado: a certeza de que Deus estava presente no processo e não a deixaria sozinha. Depois de preparar o coração, chega o momento mais esperado: a oração principal, a ministração prolongada, o instante em que o céu se conecta de forma mais intensa com a sua vida. Este é o clímax, o ponto em que não apenas ouvimos sobre sinais, mas passamos a experimentar o sinal de Deus de maneira viva, real, palpável. É como se o Espírito Santo estivesse limpando o ambiente ao redor e dentro de você, preparando espaço para que a glória de Deus seja manifestada. Essa não é uma oração qualquer. É uma ministração carregada da autoridade que vem do alto. Autoridade para quebrar cadeias, desfazer amarras, trazer cura, restauração e clareza. Enquanto oramos, imagine as correntes invisíveis que tentavam prender sua vida sendo despedaçadas. Correntes de medo, correntes de dúvida, correntes de fracasso. Essa calma é a assinatura de Deus. O terceiro princípio é a confirmação. Deus, em sua bondade, sabe que somos frágeis e muitas vezes inseguros. Por isso, Ele não se incomoda em confirmar aquilo que já falou de formas diferentes. Pode ser através de uma pregação que você ouve, de uma palavra que alguém compartilha, de um versículo que aparece repetidas vezes, de uma canção que toca justamente na hora certa. O Senhor trabalha com repetições, com reforços, porque Ele sabe que precisamos de clareza para dar passos de fé. Se você está diante de algo e percebe que as confirmações se repetem, pode ter certeza de que é o próprio Deus dizendo: este é o caminho, ande por ele. Mas é importante também aprender a silenciar as vozes internas que confundem. Muitas vezes, o maior ruído não vem de fora, mas de dentro de nós. Talvez venha à sua mente uma decisão que precisa ser tomada, e com ela uma paz inexplicável que confirma o caminho certo.
Talvez seja uma lembrança de algo que parecia esquecido, mas que Deus traz de volta para mostrar que ainda tem propósito. Talvez você sinta apenas um peso sendo removido, uma leveza tomando lugar da angústia. Tudo isso são sinais do agir de Deus. Ele fala não apenas por palavras, mas por sensações, por paz, por clareza. São nossas emoções, nossos medos, nossas expectativas tentando falar mais alto do que o Espírito. É por isso que precisamos separar tempo de quietude, de oração, de pausa. Quem vive na pressa constante tem dificuldade em ouvir Deus, porque Ele fala no silêncio. Elias aprendeu isso. Não foi no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. O sinal estava no detalhe, na sutileza. Outra chave para discernir a voz de Deus é observar os frutos. É aí que entra o discernimento. Não se deixe levar apenas pela aparência, mas analise os frutos. É claro que discernir exige maturidade. Ninguém nasce sabendo reconhecer a voz de Deus com perfeição. É uma jornada de aprendizado, de treino espiritual. Quanto mais tempo você passa em oração, em leitura da palavra, em comunhão com o Espírito Santo, mais sensível se torna. É como afinar o ouvido para uma melodia. Enquanto as palavras continuam sendo liberadas, permita-se sentir a presença de Deus como um abraço. Muitos descrevem esse momento como calor no peito, outros como uma paz que escorre sobre o corpo, outros ainda como uma alegria que não sabem explicar. A forma como Deus se manifesta pode variar, mas a essência é a mesma. Ele está presente. E quando Ele está presente, milagres acontecem. Portas se abrem, doenças perdem força, relacionamentos são restaurados, caminhos são clareados. Ele não abandona seus filhos por uma escolha equivocada. Pelo contrário, Ele recalcula o caminho, como um GPS espiritual que nos traz de volta para a direção certa. O mais importante não é nunca errar, mas estar disposto a ouvir e corrigir quando o Senhor nos mostra. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo já está trazendo luz para a sua situação. Talvez haja uma decisão importante diante de você. Talvez exista um relacionamento, uma proposta de trabalho, uma mudança de vida em questão. E o coração clama por um sinal. Receba essa palavra como confirmação de que Deus se importa com os detalhes e não deixará você caminhar às cegas. Ele vai guiar seus passos, vai acalmar sua alma e vai repetir quantas vezes forem necessárias até que você entenda com clareza. Discernir a voz de Deus é mais do que uma habilidade, é um estilo de vida. Neste momento, quero declarar sobre a sua vida a bênção de clareza, de paz e de renovação. Que toda sombra seja dissipada pela luz do Senhor. Que toda fraqueza seja substituída por força. Que toda dúvida dê lugar à fé. Que todo medo dê lugar à coragem. Que cada oração feita aqui se torne semente, que dará frutos abundantes. Receba, em nome de Jesus, o sinal que confirma que você não está sozinho. O Deus que começou esta boa obra vai completá-la. Depois de compreender que Deus fala através da sua palavra, que a paz interior é um selo do Espírito e que Ele confirma a sua vontade de diversas formas, chegamos a um momento essencial: a preparação do coração para receber o sinal. É aqui que muitos tropeçam, porque desejam ouvir a voz de Deus, mas não se preparam para isso. Querem direção, mas continuam alimentando distrações. Querem clareza, mas mantêm o coração dividido entre a voz do céu e os ruídos do mundo. Deus fala por meio de diferentes instrumentos, e o que para uns pode parecer comum, para outros se torna o toque divino que muda o rumo de uma vida. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante. Pode ter recebido uma mensagem de alguém justamente no momento em que precisava de encorajamento. Ou pode ter visto uma palavra escrita em um cartaz, ouvido uma canção no rádio, lido um versículo em redes sociais e aquilo falou diretamente com você. A oração não é apenas falar, é também ouvir. Muitas vezes entramos na presença de Deus com longas listas de pedidos, mas saímos sem dar tempo para que Ele responda. Preparar o coração é aprender a orar e depois silenciar,
esperando que a resposta venha no tempo certo. Outro passo importante é a entrega. Quantas vezes pedimos sinais a Deus, mas já temos uma decisão tomada no coração? É como se buscássemos apenas uma confirmação para aquilo que já queremos fazer. Essa não é a postura correta. Se Deus deu sinais no passado e no presente, Ele também vai dar sinais no seu futuro. A pergunta não é se Ele fala, mas se você está pronto para ouvir. O sinal que você tanto pediu pode estar chegando de uma forma diferente do que imagina. Pode não ser com barulho nem com manifestações grandiosas, mas com a simplicidade que só quem tem fé consegue perceber. Não podemos esperar ouvir Deus com clareza se estamos constantemente alimentando a alma com ruídos de incredulidade, negatividade e pecado. A voz do Senhor se manifesta em um ambiente de santidade. Não significa perfeição absoluta, mas significa disposição para buscar uma vida limpa diante dele. Quando confessamos nossas falhas, pedimos perdão e nos colocamos diante da cruz, nosso coração é purificado e se torna mais sensível à direção divina. O jejum não pode ser visto como peso, mas como oportunidade de afinar os ouvidos espirituais. Cada uma dessas práticas molda o coração e cria um ambiente onde os sinais de Deus se tornam mais perceptíveis. E aqui está um ponto essencial. O preparo do coração precisa ser diário. Não é algo que fazemos apenas em momentos de crise ou quando temos decisões urgentes. É um estilo de vida. Quem se acostuma a andar com Deus todos os dias reconhece a sua voz com naturalidade, porque já desenvolveu intimidade. É como em uma amizade profunda. Basta ouvir o tom da voz para saber quem está falando. Assim também acontece com o Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais reconhecemos os seus sinais. Talvez você esteja ouvindo estas palavras e percebendo que o coração precisa de ajuste. Talvez tenha se acostumado a buscar sinais apenas em situações de desespero. É nele que Deus sussurra. É nele que o Espírito fala. É nele que o coração entende o que antes parecia impossível de compreender. Neste momento, quero que você imagine-se diante da presença do Senhor em um ambiente de plena quietude. Não há pressa, não há cobrança, não há ruídos externos. Apenas você e Deus. Talvez você sinta a necessidade de fechar os olhos e respirar profundamente, permitindo que o Espírito Santo preencha cada espaço vazio dentro de você. Imagine que está colocando diante de Deus cada ansiedade, cada dúvida, cada preocupação. Visualize-se entregando nas mãos dele os planos que estavam guardados no coração. Permita que o Espírito Santo limpe o ambiente interior e crie espaço para o novo. Porque o sinal que Deus vai liberar não pode ser recebido em um coração cheio de ruídos, mas sim em um coração disposto, humilde e sensível. Este é o momento em que a preparação se torna profecia. Mas quando nos expomos a esse silêncio diante do Senhor, Ele toma o lugar dessas vozes. Ele silencia o medo com coragem, substitui a dúvida pela fé, preenche o vazio com amor. É no silêncio que as raízes espirituais se aprofundam, porque não estamos distraídos com nada além da presença divina. Talvez você já tenha se sentido assim, esgotado, desejando apenas desistir. Mas foi ali, no momento mais escuro da sua caminhada, que Deus decidiu falar com ele. Primeiro veio o vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. E então, por fim, veio um sussurro suave. E foi naquele sussurro, naquela voz mansa e delicada, que Elias encontrou a presença do Senhor. O maior milagre muitas vezes acontece sem barulho. É a alma que encontra descanso, é o coração que descobre paz, é a mente que finalmente se aquieta. Esse tempo de silêncio também é um ato de confiança. É como dizer: Senhor, eu não preciso correr atrás de todas as respostas agora. Eu descanso em Ti. Eu não preciso me preocupar em controlar tudo, porque confio que a Tua mão está conduzindo cada detalhe. Essa confiança é um sinal de maturidade espiritual. Todas essas histórias revelam uma verdade profunda. Deus nunca deixa seus filhos sem resposta.
Ele fala, ele confirma, ele envia sinais que trazem paz, clareza e força para prosseguir. Gideão recebeu coragem para liderar uma batalha. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Elias foi restaurado para continuar sua missão. E você? Qual é a área da sua vida em que precisa de um sinal? Qual é o lugar da sua alma que clama por confirmação? Assim como Deus respondeu a cada um desses homens, Ele está respondendo a você hoje. Talvez o sinal venha como paz em meio à tempestade. Talvez seja uma palavra que se confirma várias vezes. Talvez seja uma força renovada quando você já não esperava mais. O importante é entender que Deus não mudou. O mesmo Senhor que falou no passado, continua falando hoje. Deus não exige perfeição no silêncio, Ele apenas deseja sinceridade. Mesmo que os pensamentos insistam em vir, entregue-os a Ele. Cada vez que a mente divagar, volte suavemente para a presença do Senhor. Com o tempo, esse exercício se torna natural, e você aprenderá a ouvir a voz dele até nas pausas da vida. O silêncio contemplativo é uma forma de oração sem palavras. Quando olhamos para histórias bíblicas como as de Gideão, Moisés e Elias, sentimos esperança. Mas ainda surge uma pergunta natural. Será que Deus continua enviando sinais hoje, na vida de pessoas comuns como nós? A resposta é sim. Ele continua falando, continua confirmando, continua se manifestando em detalhes que, à primeira vista, podem parecer pequenos, mas que, para quem crê, se tornam marcas eternas da presença dele. O silêncio não é inatividade. É terreno fértil onde as sementes lançadas em oração começam a germinar. Muitas respostas virão não enquanto você fala, mas enquanto você se aquieta. Muitas soluções aparecerão não quando você insistir, mas quando decidir descansar. Porque o Senhor trabalha enquanto você descansa nele. Chegamos a um momento crucial, o encerramento profético. Esse não é apenas o final de uma mensagem, mas o selo que Deus coloca sobre tudo o que foi dito e vivido até aqui. E é nesse ponto que os testemunhos de vida real se tornam tão importantes. Eles não apenas nos inspiram, mas também nos lembram que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus do nosso tempo. Pense, por exemplo, em uma pessoa que enfrentava meses de desemprego. Ela orava constantemente, mas parecia que nada acontecia. Cada currículo enviado voltava sem resposta. Cada tentativa de entrevista terminava em frustração. O coração já começava a desanimar, mas no meio dessa luta, ela foi convidada por um amigo para participar de uma reunião de oração. Naquele encontro simples, a palavra ministrada falava sobre portas que Deus abre quando tudo parece fechado. No fundo do coração, ela sentiu que aquela era a resposta que esperava. Dias depois, sem sequer procurar, uma ligação inesperada trouxe uma oportunidade muito melhor do que qualquer uma que havia sonhado. Agora é o momento de unir tudo isso em uma palavra final que ecoa como voz de Deus sobre você. É como se ele dissesse: Filho, eu te ouvi, eu te vi, eu te confirmei, e agora eu te envio para viver aquilo que preparei. Neste instante, quero que você perceba que cada detalhe da sua vida já está diante de Deus. Nada passou despercebido. As lágrimas escondidas, os pensamentos silenciosos, as orações não ditas em voz alta, tudo foi registrado diante do trono. Aquilo não era acaso, era um sinal claro de que Deus estava ouvindo suas orações e havia preparado um tempo novo. Outro testemunho vem de uma mulher que vivia um casamento desgastado, cheio de feridas e mágoas. Ela pediu a Deus uma confirmação de que ainda valia a pena lutar por sua família. Certa madrugada, enquanto tentava encontrar consolo, ligou a televisão e se deparou com uma mensagem sobre restauração. Cada palavra parecia dirigida exatamente a ela, como se alguém tivesse descrito a sua vida. Naquele instante, sentiu paz e decidiu não desistir. Poucos dias depois, seu esposo a surpreendeu dizendo que queria recomeçar. O sinal que ela buscava havia chegado de forma inesperada, trazendo esperança para um lar que parecia condenado à ruína. Há também histórias de quem recebeu sinais em momentos de fragilidade na saúde. Imagine alguém que ouviu um diagnóstico difícil e não sabia como seguir em frente. Em meio a lágrimas,
essa pessoa abriu a Bíblia aleatoriamente e encontrou a promessa em Êxodo. Eu sou o Senhor que te sara. O impacto foi imediato. Não havia som audível. Não houve fogo descendo do céu. Mas aquela palavra ardeu no coração como uma voz clara de Deus. E a partir daquele momento, a força interior mudou completamente. A voz de Deus não é limitada a este momento. Ela vai te acompanhar até o fim. O que você está recebendo agora é a garantia de que não caminha mais sozinho. Enquanto você ouve estas palavras, quero que imagine Deus colocando um selo em sua vida. Esse selo é proteção contra as dúvidas, é força contra o desânimo, é confirmação contra o medo. Quando o inimigo tentar levantar questionamentos, você lembrará deste selo. Quando os pensamentos de fracasso tentarem voltar, você lembrará deste momento. Não é apenas teoria, é prática. Não é apenas reflexão, é encontro. Agora você não está mais apenas escutando palavras, você está sendo envolvido por uma atmosfera espiritual em que a presença de Deus se torna concreta. Imagine-se nesse momento como alguém que entra em um quarto secreto de intimidade com o Senhor. As portas se fecham para o mundo e se abrem para o céu. Tudo o que antes ocupava a mente começa a perder força. Preocupações, ansiedades, vozes contrárias. E lembre-se, este encerramento não significa que Deus parou de falar. Pelo contrário, significa que Ele já começou uma nova estação em sua vida. O selo é apenas o começo de um ciclo de revelações, de vitórias e de direções claras. A cada passo, você será guiado, protegido e sustentado pela mão que nunca falha. Hoje, o céu se abriu para confirmar que você é amado, escolhido e guardado. Este é o sinal que você tanto pediu. Veja cada uma delas se quebrando como vidro frágil diante do poder de Deus. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Hoje é dia de liberdade. Hoje é dia de declarar que aquilo que te segurava não vai mais te controlar. Hoje é o tempo em que a confusão se transforma em direção e o desespero se transforma em esperança. Esta oração também é um momento de clareza. Enquanto você permanece conectado, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração de maneiras específicas. Davi foi ungido como rei, mas passou muito tempo fugindo de Saul antes de sentar-se no trono. O que sustentou todos eles? A perseverança. Eles confiaram que, se Deus havia dado o sinal, o cumprimento era apenas questão de tempo. Talvez você esteja vivendo exatamente nesse intervalo. O sinal já veio, a promessa já foi confirmada, mas os olhos ainda não enxergam a mudança. É aqui que muitos desistem. Enquanto oramos, eu declaro em nome de Jesus que todo o espírito de confusão que rondava sua vida está sendo silenciado agora. Toda voz que não vem de Deus perde autoridade sobre você neste momento. Toda seta de ansiedade, todo peso de medo, toda mentira que dizia que você estava sozinho, está sendo desfeita pela verdade da palavra. Eis que estou convosco todos os dias. Receba essa promessa como selo em seu coração. Agora, imagine uma luz suave entrando na sua vida, iluminando áreas que estavam escuras. É a luz da direção divina, mostrando os próximos passos. Talvez você não veja todo o caminho ainda, mas verá o suficiente para dar o próximo passo. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não revela todo o mapa de uma só vez, mas ilumina o suficiente para que você confie nele a cada dia. Essa dependência diária é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Mas o fato de esperar gera em nós raízes mais profundas. Quem aprende a esperar sem desistir se torna inabalável. É como a árvore plantada junto às águas. Mesmo quando a seca chega, suas raízes profundas encontram sustento. Assim, também é a vida daquele que persevera. As circunstâncias podem ser contrárias, mas a fé encontra alimento no Deus que prometeu. É importante entender que perseverança não é passividade. Não significa cruzar os braços e esperar o tempo passar. Não há limites para o que o Senhor pode fazer neste momento. Por isso, abra-se completamente. Se quiser chorar, chore. Se sentir vontade de erguer as mãos, faça isso.
Se o desejo for apenas permanecer em silêncio, permaneça. Não existe forma certa ou errada de receber. Existe apenas a disposição sincera de estar diante do Pai. Ele se alegra em se manifestar a corações que se rendem. E aqui está uma verdade poderosa. Enquanto você ora, não é apenas você que está falando com Deus. É Deus que está se movendo em sua direção. Cada palavra que você declara, cada suspiro que você solta, cada lágrima que escorre é vista e ouvida pelo céu. E o céu responde. Talvez você não perceba de imediato, mas já existe movimento acontecendo no mundo espiritual. Anjos são enviados, cadeias são desfeitas, muralhas começam a ruir. O sinal que você pediu já está em andamento. Cada vez que você persevera, você acumula experiências com Deus. E essas experiências geram uma esperança que não pode ser abalada, porque está firmada no caráter dele. A perseverança não é apenas sobre conquistar algo, é sobre se tornar alguém mais forte, mais maduro, mais preparado. E aqui está uma promessa: aquele que persevera nunca será envergonhado. Pode até passar por humilhações, pode até enfrentar críticas, pode até ser incompreendido, mas no tempo certo, Deus honra. Este é o tempo de oração principal, o momento de maior intensidade. E ao permanecer nesse ambiente, você vai notar que algo em você já não é mais o mesmo. Porque quando Deus fala, quando Ele ministra, quando Ele toca, a vida nunca mais continua igual. Esses testemunhos revelam algo fundamental. O sinal de Deus não depende de grandes cenários. Muitas vezes, ele vem na forma de uma palavra, de uma canção, de uma conversa inesperada ou até de um vídeo como este. Enquanto você ouve, faça desta mensagem a sua oração. Senhor, dá-me força para perseverar, dá-me paciência para esperar, dá-me coragem para continuar. Eu não quero desistir, porque sei que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Essa oração simples tem poder de renovar sua alma, porque ela convida o Espírito Santo a derramar sobre você o dom da perseverança. E lembre-se, perseverança não é sobre suportar sozinho, mas sobre caminhar acompanhado pelo Deus que prometeu nunca te deixar. Quantas vezes você já disse, isso não pode ser coincidência? Pois é, muitas dessas situações são, na verdade, sinais enviados por Deus para confirmar que Ele está cuidando de você. O que une todas essas histórias é a paz que acompanha o sinal. Diferente da ansiedade, da dúvida e do medo que costumam nos rodear, os sinais de Deus trazem serenidade, mesmo quando a situação externa não muda imediatamente. Entre o momento em que recebemos a promessa e o instante em que vemos o cumprimento, existe um intervalo que muitas vezes não entendemos. Esse intervalo não é tempo perdido, é tempo de transformação. O processo é o laboratório de Deus, onde Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para carregar aquilo que Ele já determinou sobre a nossa vida. Muitas vezes, pedimos a Deus apenas a vitória, mas esquecemos que antes de vivê-la, precisamos ser transformados para sustentá-la. É como se uma chama se acendesse dentro do coração, iluminando o caminho e trazendo clareza onde antes havia escuridão. Essa paz é a marca registrada da voz de Deus. Hoje você está ouvindo sobre sinais que aconteceram na vida de outras pessoas, mas não se esqueça. O mesmo Deus que se revelou a elas é o que está falando com você agora. Não pense que esses testemunhos servem apenas para motivar. Eles servem para provar que aquilo que aconteceu antes pode acontecer novamente. E quando você perceber, entenderá que Ele esteve presente o tempo todo, apenas esperando o momento certo para mostrar que a sua mão está sobre você. Depois da oração intensa, é necessário criar espaço para o silêncio, para a contemplação, para aquele momento em que não apenas falamos com Deus, mas deixamos que Ele fale conosco. O menino pastor de ovelhas precisava se tornar o homem segundo o coração de Deus. A perseguição e a espera foram ferramentas usadas pelo Senhor para formar nele coragem, dependência e maturidade. E você? O que tem vivido pode parecer demora, injustiça ou até abandono, mas talvez seja exatamente o processo de Deus para moldar você.
O deserto que você atravessa não é um castigo, é uma escola. A espera não é ausência, é preparação. Muitas vezes, confundimos oração com um monólogo interminável, onde despejamos diante do Senhor todas as nossas aflições, pedidos e lutas, mas não damos tempo para que sua voz se manifeste em nosso interior. O silêncio contemplativo é uma das formas mais poderosas de perceber os sinais de Deus, porque é nele que conseguimos discernir aquilo que estava perdido em meio ao barulho. Pense na atmosfera de um campo ao amanhecer, quando a natureza desperta, e por alguns instantes, tudo parece suspenso em uma quietude sagrada. O vento sopra suavemente, os pássaros começam a cantar e a vida retorna em um ritmo calmo, quase imperceptível. Assim também é o coração quando se abre para o silêncio de Deus. Ele encontra ordem em meio ao caos, encontra paz em meio à guerra, encontra direção em meio à confusão. O silêncio não é ausência, mas plenitude. O processo tira as muletas em que nos apoiamos e nos ensina a depender apenas do Senhor. Ele nos mostra que nossa vida não está nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos daquele que já escreveu o fim desde o princípio. É nesse ponto que a fé se torna madura, quando deixamos de buscar apenas resultados e começamos a buscar transformação. Talvez você se sinta cansado porque está no meio do processo. Este é o momento em que o sinal de Deus se torna mais nítido, porque você não está tentando forçar a resposta, mas está simplesmente permitindo que ela venha. É importante entender que o silêncio diante de Deus não é vazio, é espaço para que Ele se manifeste. Muitas vezes, ao longo da vida, fugimos do silêncio porque temos medo do que Ele pode revelar. Quando tudo se cala, ouvimos as vozes internas, enfrentamos os medos que estavam escondidos, lidamos com os pensamentos que evitamos. Ao permanecer em contemplação, você pode começar a perceber pequenas coisas acontecendo em seu coração. Uma lembrança que surge com clareza, uma palavra da Bíblia que retorna à sua mente, uma paz repentina que envolve todo o seu ser. Esses são sinais de que Deus está presente. Ele não precisa gritar, ele não precisa se impor, porque sua voz é doce e firme, suficiente para transformar sem precisar de espetáculo. Ele está fortalecendo sua paciência, ampliando sua visão, quebrando orgulhos, ensinando dependência. Você não está parado, você está sendo formado. Hoje, receba este entendimento. O processo é também um sinal. O simples fato de você estar sendo moldado já prova que Deus não desistiu de você. Se Ele continua trabalhando, é porque ainda há propósito. A obra que Ele começou não será deixada pela metade. No tempo certo, você verá o cumprimento, mas até lá, escolha ser moldado. Ela mostra que você não depende apenas de sinais externos, mas reconhece que a presença de Deus já é suficiente. Quando você alcança esse ponto, até o silêncio se torna sinal, até a pausa se torna resposta. Permaneça por alguns instantes nesse estado de contemplação. Imagine-se sentado aos pés de Jesus, como Maria, que escolheu a melhor parte e não deixou que nada a distraísse. Sinta o peso das preocupações sendo retirado, uma a uma, como se mãos invisíveis estivessem recolhendo tudo aquilo que te sobrecarregava. O silêncio não é um fardo, é um alívio. É o abraço do Pai que diz: você não precisa carregar tudo sozinho, porque eu estou aqui. Talvez você esteja pensando que é difícil permanecer em silêncio porque sua mente não para, porque os pensamentos se agitam. Mas saiba que até isso é parte do processo. Muitos acreditam que direção divina só é necessária para momentos de grandes mudanças, como trocar de emprego, escolher um casamento, iniciar um ministério. Mas a verdade é que Deus deseja estar presente também nas escolhas aparentemente comuns. A forma como tratamos as pessoas ao nosso redor, as palavras que decidimos usar, os lugares que frequentamos, a maneira como investimos nosso tempo, com gemidos inexprimíveis, como diz a Escritura. É confiar que, mesmo sem dizer nada, você está sendo ouvido. Esse momento
é um dos sinais mais profundos da intimidade com Deus. Perceber que não é necessário provar nada, não é necessário explicar nada, apenas estar é suficiente. Enquanto você permanece nesse ambiente, saiba que Deus já está agindo. Outras vezes, é uma paz que invade o coração em meio a uma decisão. Pode ser também uma palavra que alguém nos diz sem sequer imaginar que estava sendo usado por Deus. Ou ainda, um fechamento de porta que no momento causa dor, mas mais tarde revela ser livramento. Quem vive guiado diariamente aprende a enxergar Deus em tudo, e isso muda completamente a perspectiva de vida. É verdade que nem sempre é fácil, que a palavra que saiu do céu já tem destino certo, o seu coração. E quando Deus sela algo, ninguém pode invalidar, ninguém pode desfazer. O encerramento profético não é apenas um ato simbólico, mas uma liberação de promessa. Até aqui você foi conduzido em histórias bíblicas, testemunhos reais, orientações práticas, oração intensa e silêncio contemplativo. Esse estilo de vida também requer humildade. Muitas vezes nossa vontade entra em conflito com a direção de Deus. Queremos seguir um caminho, mas Ele nos mostra outro. Queremos acelerar, mas Ele diz para esperar. Queremos segurar algo, mas Ele nos pede para soltar. A humildade de viver guiado por Deus está em dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Essa entrega pode ser difícil, mas é a chave para experimentar o melhor dele. Ele declara que sua vida não terminará em confusão, que sua jornada não será interrompida pelo medo, que suas promessas não serão anuladas pelas circunstâncias. A palavra profética que ecoa agora é de restauração. Deus está restaurando áreas que pareciam perdidas, sonhos que pareciam mortos, caminhos que pareciam fechados. Esse é o sinal mais poderoso. Saber que a fidelidade de Deus não depende da nossa força, mas da sua aliança. Ao receber este selo, compreenda que o processo não termina aqui. Este vídeo é apenas um ponto de encontro, mas a caminhada continua. A cada dia, novos sinais virão, novas confirmações serão dadas, novas vitórias serão alcançadas. Fundido, não será envergonhado, não será derrotado. Receba esta palavra como verdade. Declare em voz alta, se puder: eu recebo o sinal de Deus para a minha vida. Eu recebo o selo da sua promessa. Eu recebo a confirmação de que não estou sozinho. Essas declarações não são apenas frases, são armas espirituais que consolidam no mundo físico aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. A vida já escreveu os próximos capítulos. Há uma verdade que precisamos reconhecer. Nem sempre, depois de receber um sinal de Deus, as coisas mudam imediatamente. Muitos acreditam que ao ouvir uma palavra profética ou ao perceber uma confirmação, tudo ao redor vai se transformar no mesmo instante. Mas a realidade da fé é diferente. Tenta até que aquilo que foi prometido se cumpra plenamente. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que entre o sinal e o cumprimento existe um intervalo. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas esperou anos até que Isaque nascesse. José sonhou com sinais grandiosos de que governaria, mas passou por prisões e injustiças antes de chegar ao palácio. O sussurra que nada vai acontecer, mas é justamente nesse tempo que a fé precisa se firmar. Porque perseverança não é apenas resistir, é continuar crendo, é continuar andando, mesmo quando nada parece mudar. A perseverança transforma a espera em treinamento. É no processo que a fé amadurece, que o caráter é moldado, que a confiança se fortalece. Se tudo fosse imediato, não precisaríamos de perseverança. Dias, eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. É continuar caminhando mesmo quando a estrada parece longa demais. É se levantar depois de cada queda. É seguir adiante mesmo cansado, porque a certeza do sinal já está gravada no coração. Talvez você se sinta como quem já esperou tempo demais. Abriram porque as respostas não chegaram. Mas ouça, perseverança
É a ponte entre a promessa e o cumprimento. Se você parar no meio, nunca verá o destino. Mas, se continuar, mesmo com passos lentos, verá a fidelidade de Deus se manifestar. O apóstolo Paulo escreveu que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência gera esperança. Esse é o ciclo da fé. Fala, mas permanece para sempre. Essa é a recompensa da perseverança, permanecer firme até que a vitória se revele. Hoje receba esta palavra como um chamado para não desistir. O sinal já foi dado, o selo já foi colocado, agora é hora de perseverar. Não permita que a espera roube sua fé. Não deixe que a demora apague a chama da esperança. Continue firme, porque o Deus que falou é fiel para cumprir. Já está se cumprindo. E assim, esse tempo de contemplação se torna mais um sinal. A certeza de que Deus está presente, de que Ele se importa, de que Ele continua conduzindo sua vida, mesmo quando parece que nada acontece. No silêncio, Ele prova que está ao seu lado. A perseverança nos leva a um entendimento ainda mais profundo. Deus não usa apenas os sinais para nos guiar. Ele usa também o processo, com poder sem perder a humildade, para administrar a abundância depois de ter conhecido a escassez. Da mesma forma, Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas não foi imediatamente ao trono. Ele passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, enfrentando batalhas, suportando traições. Cada uma dessas etapas não era atraso, era transformação. A vida de José. Ele recebeu sonhos grandiosos de Deus ainda jovem, mas antes de se tornar governador do Egito, foi lançado em uma cisterna, vendido como escravo e esquecido em uma prisão. Aos olhos humanos parecia injustiça, mas aos olhos espirituais era processo. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada noite difícil, cada silêncio dele está te formando. E quando chegar a hora, você olhará para trás e perceberá que nada foi em vão. O processo também revela se nossa confiança está no plano ou no Deus do plano. Muitos acreditam que têm fé, mas quando as coisas não saem como imaginavam, desanimam. Mas o caminho entre o início e o fim tem sido mais longo do que imaginava. O coração pergunta, até quando? E a mente tenta achar atalhos. Mas lembre-se, atalhos roubam processos e processos incompletos geram vitórias frágeis. O que Deus está construindo em você é algo sólido, duradouro, eterno. Não aceite atalhos, substituído por algo imediato. E saiba que o processo não é apenas sobre você. Muitas vezes, ele é também sobre os outros que serão alcançados através de você. O testemunho que você terá ao final será a resposta para muitas pessoas que precisam de fé. Sua vida se tornará um sinal vivo da fidelidade de Deus. Um dia outros olharão para você e dirão, se Deus fez na vida dele, também fará na minha. O processo que hoje dói será amanhã um canal de esperança para muitos. Por isso, não rejeite o processo. Não veja nele apenas dor, veja preparação. Não enxergue apenas demora, enxergue amadurecimento. A cada dia, o Espírito Santo trabalha em áreas que você talvez nem perceba. Cada etapa está me preparando para algo maior. Eu descanso no teu trabalhar e me entrego para ser transformado. Essa declaração abre espaço para que o Espírito Santo continue formando em você aquilo que será necessário para viver a plenitude da promessa. Até aqui falamos sobre sinais, sobre perseverança e sobre como o processo de Deus nos transforma em um estilo de vida. Não se trata apenas de uma frase dita em momentos de desespero ou de dúvida, mas de uma postura diária, uma maneira de caminhar. Viver guiado por Deus é permitir que cada decisão, cada passo, cada escolha esteja submetida à direção dele. É entregar não apenas os grandes projetos, mas também os pequenos detalhes da vida cotidiana. Quando fazemos do Guia-me, ó Deus, um estilo de vida, descobrimos que ele se importa com tudo, desde as grandes batalhas até os detalhes escondidos. Jesus nos ensinou isso de forma prática. Ele mesmo disse que não fazia nada por iniciativa própria, mas que
mas apenas o que via o Pai fazer. Mas nós precisamos viver dessa forma. Ser guiado por Deus diariamente é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele, cada passo é seguro, cada decisão é abençoada, cada jornada é acompanhada pela paz que excede o entendimento. Viver guiado por Deus é também aprender a ouvir sua voz nas diferentes formas em que Ele se manifesta. Às vezes, é através da Bíblia que lemos logo pela manhã, espiritual. Por isso, viver guiado por Deus exige disciplina. É cultivar diariamente momentos de oração, de leitura da palavra, de silêncio diante dele. É como afinar um instrumento. Quanto mais praticamos, mais conseguimos reconhecer a nota certa, o tom correto. Assim também, quanto mais buscamos a presença de Deus, mais aprendemos a distinguir a sua voz em meio a tantas outras. É uma das maiores bênçãos de viver guiado por Deus, a paz constante. Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, o coração descansa, porque não é você quem está no controle, é Ele. Não importa se a estrada é longa, se as nuvens parecem escuras, se os ventos sopram fortes. Se o Senhor está guiando, você pode andar com confiança. A paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença dele no caminho.